Então, muito boa tarde. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Seminário da Hora do Almoço. Hoje recebemos cá, com muito gosto, o Sr. Professor Domingos Salgado de Souza, que vem do Japão, da Universidade de Nanzani, e que nos vai apresentar um tema da sua especialidade, dado que elas têm filosofia e teologia, e tem feito também um diálogo entre o Oriente e o Ocidente, a partir da sua tese de doutoramento, onde também estudou a questão do budismo de forma profunda, e é um conhecedor, portanto, destas duas civilizações, a nossa ocidental e a extremo-oriental. Também, historicamente, nos diz muito pelos laços históricos que, entretanto, fomos criando nestes 500 anos de cooperação entre o Oriente, entre o Ocidente e o Extremo-Oriente. E, portanto, duas boas-vindas ao Sr. Professor, que muito agradecemos a sua disponibilidade para estar aqui connosco. Uma universidade onde, também fiquei a saber, tem os estudos globais muito desenvolvidos, também como sinal de progresso da sua universidade. E, portanto, a cooperação entre a sua universidade e a nossa também diz-nos muito e poderá ser também o princípio de uma parceria maior. Obrigado pela sua disponibilidade. Agradeço ao Sr. Dr. Porfírio Pinto, nosso investigador principal, que proporcionou esta articulação e que vai agora moderar esta sessão. Sr. Porfírio, muito obrigado pela atenção para apresentar o nosso convidado. Obrigado, boa tarde. Uma breve palavra, então, da apresentação do professor Domingos Salgado de Souza. É professor na Faculdade de Letras da Universidade de Nanzan, no Japão, como foi dito. Leciona disciplinas de Teologia e o Estudo Comparativo das Religiões no Departamento de Estudos Cristãos da mesma faculdade. Doutorou-se em Budismo na Universidade de Otani, em Kyoto. Exerce a sua atividade missionária e académica no Japão como membro da Congregação do Verbo Divino. Na sua pesquisa académica tem-se envolvido em torno do pensamento de duas figuras importantes, do pensamento oriental e ocidental, o pensador budista Shinran, não sei se pronunciei bem, e o filósofo e teólogo dinamarquês Kierkegaard. E é sobre esta figura que ele nos vai falar hoje. Eu hoje vou falar de uma figura que é fascinante em muitos sentidos, mas hoje será focada na resposta que ele deu às implicações das tecnologias de informação. O que eu vou apresentar vai a parte de um livro que vai ser publicado este mês sobre Kierkegaard. E é um tema complexo, vasto, ele mesmo não tem resposta para todos os problemas, e os problemas de hoje são bem mais complexos do que os problemas do século XIX. Mas eu acho que o estímulo e a resposta que ele deu no seu tempo pode ser inspiração para as respostas que nós mesmos temos de encontrar para os desafios que enfrentamos. E para dizer em palavras breves, a resposta que ele dá e que é necessário frente às tecnologias de informação é recuperar a figura do indivíduo, da liberdade. E a grande ameaça que nós temos hoje é a liberdade e o indivíduo. As pessoas pensam que hoje são mais livres pelas opções que têm, mas são cada vez mais escravizadas. Estamos a ser dominados sem o saber. Sabe, as pessoas pensam que só são dominadas quando houver uma força visível que nos controla, mas não, a força mais controladora e mais sofisticada é aquela que nós não vemos, e que nós estamos a perder esta capacidade da liberdade e de sermos nós mesmos. E ele diz-nos como fazer. Olha, a categoria do indivíduo singular é uma ideia central do pensamento de Kierkegaard. Poderá ser mesmo considerado o fio condutor das suas obras. Ele ressalta que qualquer importância histórica que ele poderá ter está incondicionalmente ligada a esta categoria do indivíduo singular. Ele diz assim numa das suas obras: o indivíduo singular é a categoria através da qual a época, a história e a humanidade, em sentido religioso, têm de passar. E noutra parte ele diz: querer ocultar-se na massa, na multidão,
ser um pequeno fragmento da multidão, ao invés de ser um indivíduo, é a mais corrupta de todas as invasões. São palavras fortes que nos ajudam a despertar para os desafios que temos. Para Kierkegaard, ser um indivíduo singular não é um privilégio de poucos, não é de uma elite. Representa uma possibilidade universal. A tarefa existencial de cada pessoa é precisamente tornar-se um indivíduo singular, ser si mesmo. O sentido da existência humana não é determinado coletivamente, mas individualmente por cada pessoa. A categoria do indivíduo singular é fundamentalmente um princípio cristão, segundo ele. Ser um indivíduo singular é existir perante Deus e equivale, em última instância, ser cristão. A relação com Deus, de acordo com Kierkegaard, antes de unir os seres humanos, separa-os, primeiramente, como indivíduos singulares. E é na base desta ideia do indivíduo singular que se pode criar a comunidade. Às vezes pensamos que a comunidade é o contrário da individualidade. Não. A verdadeira comunidade pressupõe a individualidade. Pronto, não é individualismo, é individualidade o que ele quer recuperar. Kierkegaard usa a categoria do indivíduo singular para analisar criticamente as profundas transformações sociais que se operaram com o desenvolvimento da ciência, da industrialização e dos meios de comunicação social, nomeadamente a emergência da sociedade de massas e as tendências de despersonalização a ela inerentes. Mediante esta categoria, Kierkegaard revela a sua veemente oposição à multidão, ao nivelamento, ao público e à imprensa. A sua análise centra-se no processo de nivelamento que ocorre na sociedade de massas com o aparecimento da categoria do público, que a imprensa diária cria e sustém. O nivelamento elimina as diferenças entre as pessoas e, por consequência, o indivíduo perde-se no anonimato da multidão. No intuito de legitimar as ações da coletividade, apela-se à opinião pública, à qual o indivíduo se tem de submeter. Em contraposição às distorcidas formas de sociabilidade daí resultantes, Kierkegaard enaltece o valor da existência pessoal e da responsabilidade individual. A crítica de Kierkegaard à imprensa do seu tempo denota uma análise presciente do poder que os meios de comunicação de massa viriam a ter na vida das pessoas, mediante a manipulação da opinião pública. A capacidade que os meios de comunicação social possuem de manipular os comportamentos das pessoas é hoje em dia imensamente maior do que no século XIX. A opinião pública é usada eficazmente pelos detentores de poder como instrumento de controle social. Recorre-se a mecanismos sofisticados de controle de informação que dificultam que se questione a legitimidade das explicações e justificações que são dadas em nome do interesse público. E como no século XIX, enfrentámo-nos com o problema de saber como apropriar a mensagem, não aceitando qualquer informação como verdadeira, simplesmente porque é difundida pelos meios de comunicação social ou redes sociais. E então o que nós encontramos no pensamento de Kierkegaard é combater a despersonalização do sujeito na sociedade de massas. Nas suas obras, Kierkegaard oferece uma perspectiva iluminadora sobre o destino do indivíduo na Idade Moderna e uma crítica mordaz à própria modernidade. A sua crítica centra-se no nivelamento da existência individual que ocorre na sociedade de massas e no papel que os meios de comunicação, maiormente a imprensa, têm na criação da categoria abstrata do público. E um acontecimento catalisador da crítica social em Kierkegaard foi o caso O Corsário. Portanto, ele não escreveu ou não fez esta análise da sociedade desligado dos problemas reais. Ele já tinha uma análise da sociedade do seu tempo, mas o grande catalisador foi o confronto que ele teve com um jornal.
corsário que ridicularizava várias figuras literárias. E ele ainda não tinha sido ridicularizado, né? Então ele mesmo procurou o confronto, né? Ele então, uma vez, usando um dos seus pseudónimos, disse que ainda não teve a honra de aparecer no jornal. Isso foi a provocação que levou a que ele também fosse então ridicularizado. Pronto, ele procurou o confronto, né? Procurou ir em contra aos problemas. Não esteve lá tranquilo na sua casa a fazer a análise da sociedade como algo desligado de si. Ele entrou nesse debate. Em finais de 1845, Kierkegaard denuncia a linha editorial do jornal satírico dinamarquês O Corsário. Embora Kierkegaard tenha publicado não mais do que 2 breves críticas ao jornal e aos jornalistas responsáveis, o Corsário contra-atacou com a publicação de ultrajantes caricaturas que ridicularizavam o seu aspecto físico. Durante meses, Kierkegaard foi objeto de escárnio nas ruas de Copenhaga. Não podendo dar os seus passeios habituais a pé pelas ruas sem ser vaiado, procurava as áreas florestais nos arredores da capital. Porém, nem aí ele se livrava de ser importunado. Ele então, nos seus diários, ele escreve: quando dou um longo passeio por algum caminho solitário, imerso nos meus pensamentos, e repentinamente me deparo com 3 ou 4 brutamontes, em qualquer lugar onde me encontro completamente só e eles começam a chamar-me nomes, o meu estado físico é fortemente afetado. Não tenho força física para uma briga e não conheço nada que me faça sofrer mais do que uma tal cena. Incrível, não é? Quando uma pessoa lê esse texto, vê aquilo que, pronto, o bullying, ciberbullying que nós vemos hoje, o maltrato. Ele experimentou tudo isso, não é? Pronto, ele, na sua própria pele, para usar esta expressão, ele sentiu o impacto que estas novas tecnologias de comunicação criam, não é? Pronto, foi desse sofrimento que nasceu a sua análise, não é? Não foi alguém tranquilo que observa lá do cimo dos seus princípios abstratos, foi alguém que confrontou diretamente os problemas que estas novas tecnologias de comunicação criam. Mas não obstante o imenso sofrimento que a zombaria da gente lhe causou, Kierkegaard não sente amargura nem perde o humor, porque o humor era uma das características do seu pensamento. Se houver tempo e lugar para a broma na eternidade, estou certo de que o pensamento das minhas pernas finas e das minhas ridicularizadas calças serão para mim uma fonte de salutar entretenimento. Não é? Portanto, ele desligava-se assim, desta forma, também ridicularizando as próprias críticas. Não é? Ele observa ironicamente que, por sentença do destino, lhe coube em sorte o reconhecimento da imprensa que medra em trivialidades. Ele, então, numa passagem dos seus diários, diz assim: Petrarca acreditava que os seus escritos latinos o tornariam imortal e a sua poesia erótica fez precisamente isso. O destino é ainda mais irónico para comigo. Não obstante a minha diligência e esforço, não tenho sido capaz de sondar o que os tempos de hoje pedem. É incrível que tal não me havia ocorrido, que alguém teve de dizer que eram as minhas calças. Que sorte invulgar, visto que a minha vida adquire importância excepcional. Para os meus contemporâneos adquire importância mediante as minhas calças. Mas para uma geração futura, quizás, os meus escritos ajudarão um pouco. Então, há muitos, as caricaturas, não é? Porque não era apenas por escritas, punham caricaturas da aparência física dele. Não é? Então, ele que tinha já produzido uma obra impressionante, isso não foi o foco da crítica que ele recebeu, foi o foco da sua aparência física. Não é? Então, isso foi, ele percebeu, afinal, que estas novas tecnologias de comunicação não estão ao serviço da informação, da formação das pessoas, mas ao serviço de alguém de algumas figuras que têm o poder para controlar as massas desorientadas da sociedade. A experiência dolorosa que resultou do seu enfrentamento com o jornal O Corsário levou Kierkegaard a empreender um ataque implacável contra a imprensa
e a diagnosticar criticamente as mudanças sociais daí resultantes. O fenómeno das notícias falsas veiculadas pelos meios de comunicação social não tem que ver apenas com as contingências sociais e políticas dos tempos de hoje. É algo que jaz latente nos próprios meios de comunicação social. Isto não é apenas um problema do século XIX ou do século XXI, é um problema latente nas próprias tecnologias, sejam elas mais ou menos sofisticadas. Ele então diz, crê-se facilmente que o que aparece nos jornais é a opinião pública, a voz do povo e da verdade. Ingenuamente se supõe que é concebível que algo possa ser uma mentira impressa em incontável número de cópias, lido por todo o país e, pelo que escuto, ninguém se atreve a refutar. E naquele tempo ninguém se atrevia a refutar, simplesmente as pessoas absorviam tudo aquilo que era impresso nos jornais, e no caso do Corsário, como uma forma de entretenimento, de ridicularizar essas figuras iminentes, e ele então procura levar as pessoas a ver as implicações desta forma de comunicar. Ele assim censurava sarcasticamente a imprensa diária do seu tempo. Ele acautela para o perigo da imprensa simular autoridade e objetividade, convertendo uma mentira em verdade e uma opinião em facto. A imprensa, ao manipular a opinião pública, é suscetível de promover informação infundada sob aparência de verdade. Ele então diz assim, quem se atreveria a negar ter alguma vez, quizás muitas vezes, dito uma pequena mentira? Mas usar uma pequena mentira todos os dias e impressa a fim de se dirigir a milhares e milhares, isso é assustador. E hoje ainda mais assustador, todas estas mentiras e falsidades que são divulgadas por estes meios sofisticados que estão hoje ao nosso alcance. Ele observa que a imprensa se deleita em escândalo e facilmente transmuta trivialidades em acontecimentos significativos, encobrindo e ignorando questões mais importantes. Quanto mais sofisticados os meios difusores de informação, mais aparente se torna a trivialização e a sensacionalização do discurso social. A tendência, diz ele, é continuamente em direção do aperfeiçoamento dos meios de comunicação, a fim de que a comunicação de disparates se possa difundir cada vez mais. A imprensa, segundo ele, dá voz aos impulsos impessoais gerados pela multidão, aumentando assim o seu poder e ampliando o seu âmbito. O poder e a influência dos meios de comunicação social é exercido sob o domínio de interesses comerciais e como um instrumento de nivelamento que destrói e impede o desenvolvimento da individualidade. Cria o público que pretensamente assume representar e mantém hegemonia sobre a opinião pública sob aparência de objetividade. A informação converte-se num produto transacionável. A primeira preocupação de um jornal tem de ser a circulação, reitera Kierkegaard. Daqui em diante, a norma para o que publica pode ser a jocosidade e o entretenimento de imprimir algo sem qualquer relação com a comunicação. Portanto, ele percebe que os meios de comunicação não estão ao serviço da comunicação, da transmissão de informação, mas apenas de entretenimento, que muitas vezes é feito ridicularizando aqueles que se dedicam a transmitir a verdadeira informação e a fazer a verdadeira comunicação. O resultado não são pessoas manipuladas sem opinião própria. Kierkegaard, a Lourdes, menciona Schopenhauer, que constatava o facto de que, embora grande parte das pessoas evitem passear com um chapéu ou um casaco emprestado, não se importam de sair por aí com opiniões emprestadas, presenteadas pelos jornalistas. Não é? Pronto, é assim, mas quando uma pessoa vê assim, esta forma assim, irónica de apresentar o problema, é assim que ele começa a perceber que as pessoas não pensam pela sua cabeça, por usar esta expressão, mas simplesmente debitam e apenas dizem aquilo que outros dizem. Então, acaba por haver uma homogeneidade do pensamento
e a perda da individualidade. E ele percebia que ele não podia inserir-se nesse âmbito em que o próprio indivíduo se perde nesta massa amorfa das grandes massas. A grande massa de pessoas não tem naturalmente opinião, mas aqui está. Esta deficiência é remediada pelos jornalistas que vivem de fertar opiniões. A crítica de Kierkegaard põe em relevo o efeito desmoralizante que a imprensa diária pode ter. A difusão em massa de informação predispõe as pessoas a pensar da mesma forma. Conduz à homogeneização do pensamento. Cria a entidade abstrata do público, carente de individualidade e pensamento independente. Fica-se de tal forma dependente da opinião pública que o que se teme não é tanto defender algo que seja verdadeiro ou falso, mas permanecer só com uma determinada opinião. Ele, numa passagem das suas obras, diz assim: a imoralidade da nossa época, quiçá, não seja a luxúria, o prazer, a sensualidade, mas antes um depravado desdém panteísta por seres humanos individuais. No meio de todo o júbilo em torno da nossa época e do século XIX, e com o secreto desdém pelo ser humano individual. No meio da importância dada à geração, há um desespero de ser um ser humano. Tudo tem de ser juntos. Tudo tem de ser junto. Ninguém quer existir como um ser humano individual. Parece-me aqui uma análise acertada, não apenas do problema que ele enfrentava no século XIX, mas também hoje. E como dizia há pouco, nós tendemos a pensar que as sociedades atuais enaltecem o indivíduo, a liberdade, mas é tudo o contrário. É apenas uma aparência. A tendência é fazer tudo junto, pensar tudo da mesma maneira. E o que está a acontecer com estes novos meios de comunicação é que nos está a arrebanhar. E nós estamos a perder aquilo que melhor temos, que é ser nós mesmos, diante de Deus, para quem acreditar, ou diante de ideais elevados. E é o que faz falta na nossa época, como fez falta na época que ele analisou de forma tão contundente. A imprensa é considerada por Kierkegaard um instrumento de nivelamento que destrói e impede a formação da individualidade. Ele assevera que na época moderna percebe-se uma tendência tiranizante e nivelante. Intenta-se impor incessantemente a homogeneidade em tudo, a fim de que tudo se torne não mais que números e cópias. Daqui resulta a sociedade de massas, um dos grandes males que aflige a época moderna. Kierkegaard desenvolve a sua crítica social à época moderna na sua obra Duas Épocas, a época da Revolução e a época presente, uma recensão literária. Aqui onde encontramos a análise social mais aprofundada, embora a sua análise já se vê presente nos seus diários e nas suas restantes obras, não foi apenas o confronto com o corsário que levou ele a analisar os problemas dos meios de comunicação social, mas nesta obra encontramos o foco da sua análise social. Nesta obra, Kierkegaard faz uma crítica literária de um romance com o mesmo título de Thomasine Gyllenberg. A recensão literária, porém, acabou por ser quase tão volumosa como o próprio romance e torna-se a ocasião para Kierkegaard fazer uma crítica cultural e social do seu tempo e por implicação da época moderna. No prefácio da recensão literária, Kierkegaard evoca o caso de O Corsário e adumbra o enfoque da sua crítica à época moderna. E com a sua característica ironia, ele diz assim: facilmente se perceberá que esta recensão não é para leitores estéticos e críticos de jornais, mas para criaturas racionais que encontram tempo e têm paciência para ler um pequeno livro, se bem que não tenha necessariamente de ser este. O facto de este livro ser escrito para eles não significa que os obriga a ler. No máximo significa apenas que
incenta de ler aqueles cujo discernimento crítico e estético foi formado pela leitura de jornais. Esta passagem e outras passagens da mesma obra deixa patente o desdém que Kierkegaard nutre pela imprensa. Na sua recensão literária, Kierkegaard contrapõe a época presente à época da Revolução. A primeira é caracterizada pela reflexão e pelo racionalismo. A segunda pela paixão, que transparece no espírito revolucionário. Ele então define assim estas duas épocas. Enquanto uma época de paixão acelera, se insurge e derruba, exalta e avilta, uma época apática e reflexiva faz o oposto. Reprime, impede e nivela. Ambas as épocas representam etapas da modernidade, que se inicia com o desmoronamento da ordem feudal e a emergência da economia capitalista, assim como das revoluções políticas burguesas. Ao intentar elucidar a época moderna, Kierkegaard evoca nostalgicamente a antiguidade, considerado o período prévio ao nivelamento da existência individual numa massa amorfa e indiferenciada. A época moderna legitima o nivelamento com o seu discurso sobre a igualdade. A dialética da época presente está orientada para a igualdade e a sua mais lógica implementação, se bem que abortiva, é o nivelamento. Ele é muito crítico da igualdade, que nós, às vezes, ele talvez a expressão mais correta não seja igualdade, mas igualitarismo. Né? O igualitarismo acaba por negar a individualidade. Né? A igualdade no sentido de reconhecer a mesma dignidade nos outros, ele aceita isso e é um princípio cristão. O que ele combate é o igualitarismo, né? De nós termos de ser todos iguais. E depois acaba por isso traduzir em nós não sermos mérias cópias uns dos outros. Ele então diz assim: a antiguidade, pelo contrário, visa a criação do indivíduo iminente. Como sabe, quem conhece um pouco Kierkegaard vê que ele recua ao passado, né? Recua à Bíblia, à antiguidade grega, para ele ver representar o ideal do ser humano. De uma certa forma, ele idealiza o passado para criticar o presente. Este aspecto é um pouco criticado pelos estudiosos de Kierkegaard, né? Eu não sei se vai dar tempo para eu abordar esta parte aqui, mas é desta forma que ele faz a crítica social do seu tempo. Ele então, segundo ele, na antiguidade, existe primeiro o indivíduo superior e em seguida a multidão. Um homem livre e em seguida os escravos. Se bem que Kierkegaard admite a existência da multidão na antiguidade, esta não nivela todos os indivíduos à condição de igualdade. Havia, quiçá, um elemento de ralé quando a gente se congregava ou a multidão se agrupava na praça, mas havia simultaneamente alguns indivíduos superiores que eram capazes de formar oposição. As pessoas não viam aglutinadas umas das outras. Havia alguém que se sobressaía e que representava o ideal de ser indivíduo. Né? Não havia o igualitarismo que ele observava na sociedade do seu tempo. E o melhor, segundo ele, o melhor entre na massa, na antiguidade, a força instintiva que o compelia a resistir a esta brutalidade. Né? Pronto, nesses haveriam esses indivíduos superiores que, embora fazendo parte ou vivendo com as multidões, eles conseguiam não se deixar aglutinar e resistir a todos estes impulsos anónimos das massas. Enquanto na antiguidade havia condições favoráveis ao aparecimento de indivíduos superiores e notáveis, a tendência hoje é em direção de igualdade matemática, de maneira que, em todas as classes, o número indeterminado de pessoas constitua uniformemente um indivíduo. Kierkegaard vê no igualitarismo promovido pelas sociedades modernas
uma ameaça à constituição do indivíduo. Ele via que o grande inimigo do indivíduo singular era o igualitarismo, de as pessoas serem todas iguais. E isso fazia-se em nome, às vezes, da dignidade da pessoa, mas que acabava não por elevar a pessoa, mas por aglutinar uma massa amorfa. Leva, segundo ele, a que se perca o anseio por ideais elevados, que previnam o indivíduo de coagular numa massa indiferenciada. E numa passagem dessa obra que referi, ele dizia assim: quando indivíduos, cada um separadamente, estabelecem uma relação essencial e apaixonada com uma ideia e juntos se relacionam de modo essencial com a mesma ideia, a relação é adequada e normal. A relação separa-os individualmente, cada um por si, e une-os idealmente. Assim, os indivíduos nunca se aproximam uns dos outros em bando, precisamente porque estão unidos na base de uma distância ideal. O igualitarismo e nivelamento da época moderna é exercido pelo público. Uma abstração engendrada pela imprensa que se encontra nas mãos de um poder abstrato. As pessoas pensam erroneamente que são livres e sabem o que fazem. Mesmo o indivíduo influente que possui poder de nivelar é arrastado com os outros por um demónio que nenhum indivíduo pode controlar. Ele caracteriza a opinião pública como um demónio que ninguém pode controlar. Mesmo aqueles que são detentores dos meios de comunicação social acabam, como todos os outros, de serem arrastados por este demónio por este demónio do público. Kierkegaard estabelece um paralelo entre a possessão diabólica da Idade Média e o poder da sociedade massificada na época moderna. Enquanto na Idade Média havia indivíduos que pactuavam com o diabo e lhe vendiam a alma, nos tempos modernos as pessoas abandonam-se e deixam-se submergir nas massas sociais, a fim de serem estimuladas, inflamadas e possuídas por fúria animalesca. Nesta voluptuosidade diabólica de se entregarem a si mesmas a um estado de inebriação que as transportam para fora de si. As pessoas perdem a noção do que fazem e dizem e desconhecem o poder que fala e atua por meio delas. E quando vemos hoje o que se difunde nas redes sociais, eu acho que esta caracterização não está longe do que se observa. Assim como no deserto, dizia ele numa passagem, os indivíduos têm de viajar em grandes caravanas por medo dos ladrões e animais selvagens, assim também os indivíduos hoje têm horror da existência por ser desoladora. Atrevem-se a viver só em bandos e apegam-se uns aos outros em massa a fim de representar pelo menos alguma coisa. E segundo ele, para que ocorra o nivelamento do indivíduo na sociedade massificada, tem-se primeiro de erigir um espectro, o espírito de nivelamento, uma abstração monstruosa, algo abrangente que seja um nada e uma miragem. E este espectro é o público. A imprensa tornou possível o aparecimento da coletividade abstrata do público, por falta de fortes laços comunais entre as pessoas. Pronto, foi fácil a criação do público, não é? Porque, naturalmente, entre as pessoas há carência destes laços. Não é? Então, o público é uma forma de encontrar uma proteção que não encontra, que as pessoas não encontram nos laços que se deviam estabelecer entre as pessoas. O público é constituído por indivíduos insubstanciais que nunca estão ou poderão estar unidos na simultaneidade de qualquer situação ou organização e, no entanto, são considerados uma totalidade. Visto ser uma entidade abstrata que transcende o número total dos membros que a compõem, o público jamais se poderá submeter a qualquer forma de escrutínio.
Em consequência da sua realidade abstrata, o público suprime todas as concreções relativas da individualidade. O indivíduo é simultaneamente massificado e serializado. Kierkegaard critica a própria ideia de associação como uma forma de evadir a responsabilidade e exigência de se tornar um indivíduo singular. Em algumas passagens, nesta crítica combativa perante os problemas que ele observava no seu tempo, dá a impressão de ele quase negar a própria dimensão social do ser humano. Algumas passagens podem sugerir isso. Quando se analisa a totalidade das suas obras, não é verdade isso. Né? Mas realmente é uma das críticas que é dirigida ao pensamento de Kierkegaard. Ele então, por exemplo, numa das passagens que pode sugerir esta desconsideração ou desvalorização da dimensão social do ser humano, uma das passagens é esta. Ele diz assim: na nossa época, o princípio de associação, o qual, no melhor dos casos, pode ter validade relativamente a interesses materiais, não é afirmativo, mas negativo. É uma evasão, uma dissipação, uma ilusão, cuja dialética é a seguinte: na medida em que fortalece os indivíduos, vicia-os. Fortalece pelos números, pela aglutinação de pessoas, mas do ponto de vista ético, isto é um enfraquecimento. Somente quando o indivíduo singular tem estabelecido uma postura ética, malgrado a oposição do mundo inteiro, só então poderá haver a possibilidade de genuína união. O que une as pessoas são ideais elevados. E claro, para ele, como cristão, é o ideal do cristianismo, Deus. Só aí é que o ser humano pode ser um indivíduo, pode ser alguém para si mesmo. E quando cada indivíduo é alguém para si mesmo, ser si mesmo, então, junto com outros indivíduos, é possível criar a verdadeira comunidade. Kierkegaard considera que o princípio de sociabilidade, não tão idolatrado na época moderna, é um princípio desmoralizante que converte virtudes em vícios. E aqui nós vemos, por exemplo, isso não é uma análise que Kierkegaard faz, já, por exemplo, em séculos muitos séculos antes. Séneca faz uma análise assim, muito crítica deste princípio da sociabilidade, né? que acaba por como dizer, desvirtuar ou enfraquecer a própria individualidade. Por exemplo, em Séneca, numa das suas obras, ele diz assim: perguntas-me o que deves evitar mais que qualquer coisa? Uma multidão. Não é seguro confiar numa multidão. Admito abertamente a minha fraqueza a este respeito. Eu nunca regresso a casa com o caráter que tinha quando saí. Há sempre algo que havia resolvido antes que reacende, algo que me livrei que volta. Como os inválidos que estão afetados por uma longa convalescença e não podem sair fora sem receber qualquer dano, assim se passa conosco. A nossa alma está a recuperar-se de uma longa enfermidade. O contato com muitos é nocivo. Cada uma das pessoas encontra falhas, ou transmite-nos uma, ou infecta-nos sem nos darmos conta. Uma passagem muito, muito interessante que nos ajuda assim, a recuperar esta individualidade que nos está a faltar a todos. Sabe, olha, eu pessoalmente eu não estou nas redes sociais, nunca estive. Eu não sei o que saiu. Eu não sabia o que saiu hoje. Mas instintivamente eu percebia que isso não é para mim. Eu não ia ter tempo para me expor, nem para observar o que os outros propõem. Então, assim, eu às vezes pergunto-me que necessidade é que há de ver o que os outros fazem, o que os outros pensam, onde é que eles foram. Que necessidade há de partilhar tudo aquilo que somos? Porquê é que nós não estamos num lugar recatado, tranquilo, a pensar, a viver a sua própria vida? E claro, também devemos partilhar quando for apropriado, mas que
mas que esta necessidade de ir a qualquer lugar, tirar uma foto e logo chegar a casa a postar isto e ver o que os outros postaram e ver... As pessoas vivem fora de si. E é isto que Kierkegaard procura fazer-nos ver e que já Séneca já aponta e vê que isto não é um problema de hoje, é um problema de sempre. Hoje talvez nós temos outros meios muito mais sofisticados que expõem estas fraquezas da nossa própria humanidade. E, segundo Kierkegaard, a causa de todos esses problemas reside no monosprezo pela autonomia individual, que alcança a sua mais elevada expressão no indivíduo religioso diante de Deus, na responsabilidade da eternidade. Segundo Kierkegaard, é a relação com Deus que confere singularidade individual à pessoa. Existir diante de Deus é a fonte e a origem de toda a singularidade. Não precisamos de inventar nada, apenas nos colocar diante desse Deus. É um dom concedido a todos os seres humanos. Ter singularidade é crer também na singularidade dos outros, porque a singularidade não é minha, mas um dom de Deus, mediante o qual me é concedido a mim e aos outros o ser. Aqui reside a fonte insondável da bondade de Deus, que cria do nada e, no entanto, cria singularidade, de modo que a criatura diante de Deus não se torne nada, não obstante ter sido tirada do nada, e seja nada, mas se torne uma individualidade singular. Kierkegaard defende simultaneamente a categoria do indivíduo singular a partir da perspectiva da responsabilidade escatológica. Porque é que ele enaltece de tal forma o indivíduo singular? Também nesta perspectiva escatológica, ele diz assim numa determinada passagem: no juízo final não é possível ocultar-se na multidão. Cada pessoa apresenta-se individualmente diante de Deus para prestar contas do bem e do mal que fez. A eternidade desvelará à sua consciência tudo o que fez como indivíduo. Ele que se olvidou a si mesmo em ilusão ruidosa da multidão. Não é? Portanto, ele vê que ele, ao procurar recuperar o valor do indivíduo singular, naturalmente a inspiração é a sua própria fé cristã, que ele apresenta de uma forma muito original. É precisamente a individualidade singular resultante da relação com Deus que torna possível a existência ética. Ele, numa das obras, ele coloca esta questão: o que é, afinal, a lei? O que é que a lei exige de uma pessoa? Será que se deve determinar a exigência da lei mediante um acordo entre todos? Uma decisão comum ao qual os indivíduos têm de submeter? Como é que nós devemos, por exemplo, interpretar a lei? O que a lei exige? Será que eu tenho de aprender isso dos outros ou diretamente de Deus? É a questão que ele se coloca. Kierkegaard contende que se, na sua ação moral, o indivíduo tiver primeiro de saber, junto dos outros, as determinações da lei, cada um desses outros, individualmente, tem, por sua vez, de inteirar-se das mesmas determinações pelos outros. Isso levaria a que os outros, e não Deus, determinassem as exigências da lei e a retitude da ação moral. Não é? Pronto, ele aqui vemos uma certa desconsideração da relação com os outros, não é? Portanto, este princípio da sociabilidade, não é? Mas ele simplesmente, isto é secundário. Nós devemos saber o que a lei exige diretamente de Deus. Ele é que interpreta a lei para cada um de nós. E ele, então, neste mesmo contexto, diz assim: quando um grande número faz o que está errado, ou que todos o fazemos, converte-se este erro no que é reto? Pergunta-se Kierkegaard. Esta falácia, segundo ele, só pode ser evitada se se pressupõe que cada indivíduo aprende diretamente de Deus quais são as exigências da lei. Só quando todos nós, cada um separadamente, recebemos as nossas ordens num lugar, se me é permitido expressar assim, e em seguida cada um separadamente e incondicionalmente obedece às mesmas ordens,
só então haverá substância e finalidade e verdade e realidade na existência. Pronto, aqui nesta passagem vemos que só é possível recuperar esta singularidade do indivíduo perante o ideal que Deus representa. Não é interagir com o outro, perguntar o que é que ele pensa, mas é o que eu penso diante de Deus. E é isto que faltava no seu tempo, e eu acho que é isto que também falta hoje. E se há algo que o cristianismo pode ajudar, ou que pode contribuir para recuperar esta ideia do indivíduo singular, eu acho que é aqui, neste aspecto, que o cristianismo pode contribuir grandemente. A ênfase dada ao indivíduo singular diante de Deus parece... A ênfase dada ao indivíduo singular diante de Deus parece sugerir menosprezo pelo caráter relacional da existência e da importância da reciprocidade no desenvolvimento humano. Embora Kierkegaard questione a centralidade da alteridade no plano religioso, tal não significa que o indivíduo se encerra egoisticamente em si. A razão de preterir a alteridade em favor do indivíduo prende-se com o facto de, no plano religioso, um pecador jamais pode assegurar a salvação de um outro pecador. A primazia dada ao indivíduo não implica uma relação solipsista com Deus. É precisamente na relação do indivíduo singular com Deus que se descobre a verdadeira alteridade do outro como o próximo que somos chamados a amar. Quando, pelo contrário, se esquece a relação com Deus, as pessoas temem-se mutuamente. É o medo dos outros e o olvido de Deus que leva as pessoas a aglutinar-se na multidão e a renúncia à nobreza da eternidade que é concedida a cada um ser um indivíduo. Olha, o tempo parece que já chegou ao fim, haveria muito mais para elaborar, mas espero que aquilo que apresentei tenha provocado vocês